Amém? Vou repetir: identidade, unção e propósito. Esta era a vida de João Batista. Esta era a vida deste homem do qual Jesus disse sobre ele que não houve ninguém maior do que ele, nascido de mulher. Olha a referência que Jesus fala sobre João Batista. Então é um homem, é uma pessoa, é um filho de Deus em quem nós podemos nos espelhar. E para organizar melhor as tuas ideias sobre isso, eu dividi alguns tópicos aqui para a gente entender. A primeira coisa é que João era uma promessa de Deus. Vou repetir: João era uma promessa de Deus. Ele cresceu sabendo quem era. Eu vou ler alguns versículos aqui. Se os meninos forem rápidos, eles vão colocar aqui. Senão você depois me pede. Eu sempre falo isso, mas acho que nunca na vida alguém pediu depois do culto: pastor, me manda mensagem para eu dar uma estudada. Mas eu estou à disposição. Se alguém quiser, depois eu mando o esboço para você dar uma estudada, porque eu não posso gastar muito tempo aqui. Mas Lucas capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Sabe o teu filho? Quem é que tem filho aqui? Levanta a mão. Posso profetizar sobre a tua vida usando a palavra de Deus? Então fica com a tua mão direita levantada, só quem tem filho. Eu quero dizer para você nessa noite que os teus filhos serão motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa da vida dele. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. João era uma promessa de Deus. Nessa passagem, o anjo Gabriel, ele vem e ele entrega para Isabel e para Zacarias uma promessa. Isabel e Zacarias Zacarias sacerdote, Isabel sua esposa, serviam no templo, e estavam no dia da sua escala, estavam dentro do templo ali oferecendo sacrifícios, quando o anjo aparece para eles, dizendo: eu sou Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor, e eu vim te trazer um recado dele. E Gabriel então promete para Zacarias e para Isabel, já velhos, sem condição alguma de terem filhos, mas lhes promete um filho. A história de João começa antes mesmo dele nascer. A história de João começa antes mesmo dele ser concebido. E ele recebe, ou melhor, os pais recebem essa notícia. E lá em Lucas, no capítulo 1, ainda no versículo 66, quando João já havia nascido, a Bíblia diz que todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor está sobre ele. Todos ficavam admirados, porque a promessa de Deus havia nascido. Aí eu imagino, irmãos, Isabel e Zacarias. João nasce, João começa a crescer, uma criança normal não, porque ele é cheio do Espírito Santo, normal para nós, amém? E ele começa a crescer, e eu fico imaginando seus pais contando a história da vida dele, contando um testemunho. Imagina Zacarias e Isabel já velhos, dizendo: filho, senta aqui que nós vamos contar para você como é que você nasceu, qual é que é a tua história, qual que é o teu testemunho. E eles começam a falar para João: filho, antes mesmo de você nascer, o anjo do Senhor se apresentou diante de nós e nos entregou essa promessa que é você, essa promessa que é a sua vida. Diga glória a Deus. Irmão, também uma promessa de Deus para a sua vida. Quando eu falo que João tinha uma identidade, esse é o tema da minha mensagem essa noite: identidade, unção e propósito. Quando eu falo que João tinha identidade, João sabia exatamente quem ele era. Sabe por que você sofre muitas vezes? Porque lhe falta convicção da sua identidade. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor.
Talvez o teu testemunho não seja bonito como o de João. Talvez um anjo não veio te prometer para os teus pais. Talvez a tua história seja até trágica. Eu conheço pessoas que lhes contaram um testemunho de que ela foi fruto de um aborto mal sucedido, de que ela foi fruto de um relacionamento abusivo, de que ela foi fruto de um estupro muitas vezes. Pessoas em que sua vida foi fruto de algo terrível. E o diabo pega isso e coloca na mente da pessoa para manchar a identidade dela, para tirar a identidade dela, para ela duvidar de quem ela é, para ela duvidar de quem é o Deus que ela serve. Talvez a tua história não seja bonita como a de João, mas há uma promessa de Deus para a tua vida. Você é uma promessa de Deus, e eu provo na Bíblia. Lá em Jeremias, Deus fala na sua palavra: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Vou repetir: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ah, mas só esse versículo, pastor? Não. Também Salmo 139:16 fala: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você também é uma promessa de Deus, irmão. Você é filho, você é escolhido, você é separado pelo Senhor. Diga glória a Deus. Você é um escolhido antes da fundação do mundo. Não deixa que o diabo venha manchar a sua identidade. Não deixa que o diabo venha manchar aquilo que você entende que você realmente é, que é um filho, que é uma filha amada do Senhor. Em Cristo todas as coisas se fazem novas. Em Cristo as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Se o teu passado é feio, se a tua história é feia, se a história do teu nascimento é feio, se aquilo que contaram para você quer manchar a tua identidade, deixe isso no passado, porque agora você é uma filha de Deus, porque agora você é um filho de Deus. Aleluia! Identidade. Quem sabe quem é, não perde tempo com bobagem. Quem sabe quem é, não perde tempo com aquilo que vai lhe afastar do Senhor. Quem sabe quem é, olha para frente, olha para o alvo que é Cristo. Caminha, marcha, não se desespera, porque a vitória já é tua, em nome de Jesus. Quem não sabe quem é, pode ser crente, pode tomar ceia, pode devolver o dízimo, pode ajudar na igreja, pode fazer caridade, pode fazer o que for. Quando tu não sabe quem é, quando a tua identidade não está firmada, qualquer um e qualquer coisa te abala. Mas você sabe agora que é um filho de Deus, que é uma filha do Senhor, que é uma promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, enquanto vocês não estão com bafo ainda, que daqui a pouco começa a dar um bafo na gente. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz para ele assim, ó: você foi uma promessa de Deus. Diga como eu estou falando: você foi uma promessa de Deus, você tem uma identidade e você é filho de Deus. Amém? Aplauda Jesus por isso. Aleluia. João Batista sabia quem era, irmãos. João Batista tinha uma identidade definida e ele entendia qual era a sua identidade e qual era o seu papel. Você tem identidade, amém? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é o escolhido do Senhor. Segundo João, era cheio do Espírito Santo. Lucas 1,15 vai dizer assim: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e estará cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Que maravilhoso isso! A Bíblia diz que quando Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, a Bíblia diz que quando Isabel visita Maria, Isabel ali grávida, e ela visita Maria, quando ela chega perto de Maria, a mãe de Jesus, a criança se agita no seu ventre e Isabel é cheia do Espírito Santo. Aleluia! A criança era cheia do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, desde antes do seu nascimento. Lucas 1,80 vai dizer: o menino crescia e se fortalecia no Espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Irmão, Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo.
Vou repetir, Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Isso não é mágica, isso não se faz com varinha de condão, isso não se faz com abracadabra. Você é cheio do Espírito Santo quando você busca a presença de Deus, quando você se submete à palavra de Deus, quando você se dobra diante do Senhor, quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus. Ele te enche da presença dEle. Aleluia! Todos nós cumpriremos o nosso propósito e seremos felizes e satisfeitos se formos cheios do Espírito Santo. Já viu aquela pessoa que nunca está satisfeita? Ela nunca está satisfeita, ela nunca se sacia. Ela vem num culto como esse, onde Deus já está agindo, onde Deus está falando, onde a unção de Deus está tomando conta desse lugar. Ela até se alegra, ela até chora, ela até sai daqui alegre por alguns minutos, mas quando ela chega em casa, a tristeza de novo toma conta, porque ela não se enche, porque ela não preenche aquele vazio, porque ela não se satisfaz. Irmão, a presença do Espírito Santo é que pode satisfazer a tua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. A plenitude do Espírito Santo está à disposição para todo aquele que crê e para todo aquele que busca a presença dEle. Ah, mas eu não estou satisfeito. Ah, mas eu não estou feliz. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas eu estou magoado. Ah, mas eu estou doente. Irmão, quanto mais da presença de Deus nós tivermos, a presença de Deus tem poder para curar, a presença do Espírito Santo tem poder para libertar, a unção de Deus. Você sabe o que é unção? Unção é poder de Deus. O poder de Deus pode te libertar desse vício. O poder de Deus pode te libertar dessa doença. O poder de Deus pode te libertar dessa tristeza. O poder de Deus vai preencher esse vazio que há dentro de você. Aleluia! Problemas, mágoas, perseguições, frustrações, ressentimentos. O remédio para tudo isso é o Espírito de Deus, irmãos. O remédio para tudo isso é o Espírito Santo. João Batista foi perseguido. João Batista foi morto. Mas enquanto ele viveu para glorificar o nome do Senhor. Enquanto ele viveu para glorificar o nome do seu Deus. Amém? João era cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Mateus 3:4. Vai conseguir colocar? Mateus 3:4. Diz assim a palavra de Deus: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. João era simples e focado na sua missão. Vou repetir, João era simples e focado na sua missão. Ele nunca quis parecer ser quem ele não era. Aleluia. Ele não tinha problema com a identidade dele. Sabe por que muitas vezes tu sofre? Porque quer parecer com alguém, quer ser mais que alguém, quer ser igual a outra pessoa, quer fazer como outra pessoa faz. Não, você é um escolhido, você tem a sua identidade, você é único, você é um indivíduo, não há ninguém igual a você na face da terra. Tem 8 bilhões de pessoas vivas, e sabe-se lá quantos bilhões mais já passaram por esse planeta. Nenhuma foi igual a você, irmão, e nenhuma será igual. Nem você mesmo é o mesmo depois que tem um encontro com Jesus. Ele era simples, ele era focado na sua missão. Ele se vestia, como a Bíblia diz aqui, com pelos de camelo. Ele tinha um cinto em torno dos seus ombros. A sua comida era gafanhoto e mel silvestre. Por que João era simples e ele conseguia viver de maneira simples? Porque ele estava focado na sua missão. Ele estava focado na sua missão. Ele foi perseguido e morto por falar a verdade, mas enquanto viveu, deu bom testemunho por onde passou. Irmão, entenda uma coisa, irmão, sobre propósito. Você não nasceu para trabalhar, para comer, para beber e para pagar conta, irmão. Você pode estar fazendo isso hoje, mas esse não é o fim, essa não é a tua missão, esse não é o teu propósito. Tem algo de Deus para ser realizado através da sua vida. Tem algo glorioso para ser realizado através da sua vida. Você fica subestimando a sua própria vida. Sabe o que acontece? Nós nos acostumamos com as coisas.
A gente se acostuma com as coisas e não consegue ver aquilo que Deus já fez na vida da gente, aquele no qual Deus já nos transformou. É claro que ainda falta muito, a gente tem que melhorar muito, a gente tem que crescer muito, a gente está em construção, mas a gente já é muito melhor do que no início, irmão. E o que importa é o fim das coisas, importa é onde a gente vai chegar, o que a gente vai se tornar e aquilo que a gente vai ser em Cristo Jesus. Aleluia! Então qual é a minha missão? De certa forma é a mesma de João. Mas antes de eu falar da tua missão, eu estava pensando aqui agora. A gente se acostuma e a gente fica diminuindo a si próprio. Ah, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo, fulano é melhor do que eu. E sabe o que acontece? Nós fazemos essa mesma coisa dentro de casa. Quando nós achamos que o pai do outro é melhor que o nosso pai, que a mãe do nosso amiguinho é melhor que a nossa mãe, quando nós achamos que o filho do outro é melhor que o nosso filho, quando nós achamos que a casa do outro é melhor que a nossa casa, que o trabalho do outro é melhor que o nosso trabalho, isso cada vez te afunda mais, cada vez te afunda mais. No tempo de Jesus, e bem depois do tempo de Jesus, quando não tinha internet, o que Jesus tinha que curar? Jesus tinha que curar câncer, Jesus tinha que curar dor de cabeça, Jesus tinha que curar de cegueira, tinha que curar de paralisia, Jesus tinha que curar de um monte desses problemas aí. Quem é que Deus tem que curar hoje? É depressão, é ansiedade, é medo, é tristeza, é pânico, é não sei o que. Você viu que mudou? Por quê? Porque a maioria das pessoas fica o dia inteiro vendo como é a vida dos outros. Irmão, ninguém posta foto feia, ninguém posta foto todo quebrado, ninguém posta foto sujo de graxa, ninguém posta foto sujo de barro, ninguém posta foto quando está brigando com a mulher, ninguém posta foto quando está apanhando do pai e da mãe, ninguém posta foto quando a coisa está feia, todo mundo só posta foto de coisa bonita. Aí tu vai lá e fica, oh, eu queria ter a vida do fulano, a minha vida é uma droga, a minha casa é uma droga, o meu trabalho é uma droga. E aí cada vez tu vai te afundando mais. Eu passo às vezes algumas situações em casa, principalmente das crianças. Às vezes não pode fazer tal coisa, não pode ir em tal lugar, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo lá. Tudo isso porque o pai é pastor. Mas eu tenho certeza, irmão, que a maioria de vocês passa a mesma coisa com os filhos às vezes. Aí o pai é pedreiro e diz assim, eu só tenho essa vida porque meu pai é pedreiro, se ele fosse outra coisa, a minha vida seria melhor. Aí vem outro e fala, aí o pai é vendedor, trabalha em loja, a mãe é vendedora, trabalha em loja, eu só tenho essa vida porque a mãe fica trabalhando naquela loja lá vendendo, senão a minha vida ia ser muito melhor, o pai do meu colega é daquele jeito. Seja simples, não queira ser quem Deus não te chamou para ser, não queira ser igual o vizinho, não queira ser igual o outro. Você é único, você tem uma identidade. Quando eu falo que a minha igreja é a melhor igreja, eu não estou falando mal das outras igrejas, eu estou falando que eu faço tudo aquilo que Deus me manda, e Deus cumpre tudo aquilo que promete na minha vida e na vida da sua igreja. Você entende isso? É uma de falar mal dos outros, é uma de criticar não sei quem. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, talvez domingo eu fale sobre isso. Acabo com a vida das pessoas na internet por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Se todo mundo cuidasse da sua própria vida, sabe o que acontece? A pessoa não sabe quem é, a pessoa não sabe a sua identidade, ela não está pronta para avançar, ela não está pronta para ir em frente, porque ela ainda perde tempo com bobagem, perde tempo. Alguém me perguntou esse dia, pastor, o que tu acha do pastor fulano? Pastor, o que tu acha da igreja tal? Quem tu viu aquele pastor, o que falou? Tu viu aquela igreja, o que fez? Não, irmão, eu não vi, irmão, eu não sou bitolado, mas eu não vi porque eu tenho muita coisa para fazer na minha igreja, eu tenho muita coisa para fazer na minha casa. Ocupa a tua cabeça com aquilo que Deus te deu, e você não vai ficar pensando e falando da vida dos outros. Tem muita coisa para eu fazer. Ainda hoje tem, por isso que eu vou apurar aqui. Tem muita coisa para eu fazer, tem muita coisa para eu cuidar, tem muita coisa na tua casa que está errado para tu ajeitar, para tu ficar cuidando da vida dos outros. Sabe por que acontece? Te falta convicção da tua identidade, convicção de quem tu é, porque quando tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que está te esperando. Mas quando eu sei quem eu sou, eu sei o que me espera, porque há uma promessa de Deus para a minha vida. Eu bem
sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O plano de Deus para a tua vida é bom. Ai, não creram, não acreditaram. Eu vou repetir, até vou ir desse lado aqui agora, e vou dizer assim: o plano de Deus para a tua vida é bom. Aleluia! E o diabo é um derrotado. João era simples, ele era focado na sua missão, pastor. Mas então, qual que é a minha missão? Irmão, de certa forma é a mesma missão de João. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Ô glória. Quem não é, vai ser hoje, a partir de hoje. Se não se tornar crente hoje, irmão, não sei o que tem que acontecer na tua vida. Qual é a minha missão então? Preparar o caminho para a volta de Jesus e dar um bom testemunho até que Ele venha. Pastor, mas é difícil dar um bom testemunho? Inclusive ele foi preso por isso. Pastor, mas é difícil dar um bom testemunho? Inclusive ele foi morto por isso. Mas deve ter algum outro louvor que tu canta aí, que tu diz que daria a vida por Jesus, que tu diz que morreria por Jesus e gastaria a tua vida por Ele. Então a morte é só um detalhe, porque nós temos a vida eterna. Amém? A tua missão, assim como a minha, é preparar o caminho para a volta de Jesus e dar um bom testemunho até que Ele venha. Eu estou chegando no final aqui desse tópico. João irradiava luz. Olha esse versículo. Hoje eu estava pesquisando sobre João. Eu pesquisei todos os textos da Bíblia que fala de João, e esse aqui eu nunca tinha lido. Olha o que Jesus fala em João no capítulo 5 e no versículo 35. 5:35 do Evangelho de João. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Sabe a promessa que tem lá em Lucas 1:7-9 para a vida de João Batista? Que era para ele brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Jesus disse que João queimava e irradiava luz, comparando com uma lamparina. Eu sempre gosto de abrir esse parênteses, porque a gente conhece luz, essa luz elétrica, né? Mas a luz naquele tempo era de lamparina, era produzido por fogo, que por sua vez era sustentado por azeite. Aleluia! Vai pegando o mistério aí, irmãos. A luz era de lamparina, era de lampião, que era produzida por fogo, que por sua vez era sustentada por óleo, por azeite. Azeite na Bíblia é o Espírito Santo, azeite na Bíblia é a presença de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você está cheio do Espírito Santo, você vai brilhar aonde você estiver. A Bíblia diz que ao justo nasce luz nas trevas. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída em cima do monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma mesa. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Mateus 5,14: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Você já sabe quem você é? Diga assim: eu sou o filho. Aleluia. Sabe qual é a função de um filho, irmão? A função de um filho é realizar boas obras para que o Pai seja glorificado. É que está tudo virado hoje, está tudo torto hoje. Tem filhos que quanto mais envergonharem seus pais, para eles está melhor assim. Mas o certo é o que a Bíblia diz: um pai tem que fazer, ou melhor, um filho tem que fazer boas obras para que o nome do seu pai fique conhecido, para que o seu pai tenha um bom nome. E aqui Jesus está falando de nós em relação a Deus Pai, dizendo sobre isso que nós lemos: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Deus não nos chamou para sermos uma vergonha para o nosso Pai. Quantas vezes você foi vergonha para Deus? Quantas vezes você foi vergonha para a tua família aqui na terra? Quantas vezes você, já sendo crente,
envergonhou o nome do Pai. Mas hoje é dia de virar esse jogo, irmão. Hoje é dia de fazer a diferença. Hoje é dia de tomar decisão, de nunca mais envergonhar o nome do Senhor. Não estou falando de não errar, não estou falando de não tropeçar, não estou falando de ser perfeito, não é isso. Mas você vai se esforçar, você vai se encher do Espírito Santo, para que o nome de Deus seja glorificado aonde você passar. Tem crente que afirma que ele passa, Deus é envergonhado. Tem crente que o lugar que ele trabalha, Deus é envergonhado. Tem crente que a loja que ele compra, o evangelho é envergonhado. Tem gente que as palavras que saem da boca dele envergonham o Senhor. Mas hoje esse jogo vira, em nome do Senhor Jesus, porque você é luz desse mundo, e as tuas boas obras serão vistas e glorificarão o nome de Deus. Jesus te chamou para ser luz nesse mundo. Então, glória para tomar água. Jesus te chamou para ser luz nesse mundo. O mundo está em trevas, irmãos, e nós somos a luz que esse mundo precisa. Algumas pesquisas dizem que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Você acha que moralmente o Brasil estaria do jeito que está se esses 40 milhões fossem crentes de verdade? Se esses 40 milhões fossem luz? Se esses 40 milhões soubessem quem são? Se esses 40 milhões glorificassem o Pai? Nós estaremos quase no paraíso. Então, para você ver que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. O mundo que está em trevas depende da luz que somos nós, até que Jesus venha. Amém? Agora é a última. Quem está cansado, diga amém. Hoje não rolou, vocês estão ligados hoje. João trabalhava incansavelmente pelo seu propósito. João gastou a sua vida por Jesus. Ele gastou a sua vida por Jesus. O versículo base foi o que nós iniciamos nessa noite, Lucas 1, 7 e 6. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Lucas 1,16, você fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Cheios do Espírito Santo, eu vejo pessoas aqui que